Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje chegamos à sexta-feira, o último dia desta lição, né? A lição que fala da fonte da vida, da fonte que jorra a água para a vida eterna, né? O encontro de Cristo com a mulher samaritana. Hoje concluímos a lição desta semana, mas a próxima semana que se inicia teremos ainda uma lição ainda maravilhosa, né? Do capítulo 4 de João. Então vamos concluir a lição desta semana com as últimas duas perguntas, a pergunta 11 e a pergunta 12. Na pergunta 11, dando continuidade àquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, né? Ontem nós estudamos, a última pergunta foi a mulher dando uma resposta a Cristo. Olha, eu vejo que você é profeta, que você sabe, né? Você sabe da minha vida, você conhece das coisas ocultas que só eu sei e tal. E ela critica lá, diz, olha, vocês judeus dizem que só pode adorar a Deus em Jerusalém, né? É lá o lugar de adorar, né? Ela faz uma certa crítica ali, um certo desabafo, né? Um desabafo com um tom de acusação, tentando dizer que os judeus se achavam melhor do que eles, os samaritanos, né? Então, que fascinante resposta, Jesus, uma resposta espiritual, e não aquela resposta religiosa, aquela resposta religiosa que tentava rivalizar entre as religiões, entre as etnias, né? Cristo traz a discussão, a conversa para dentro de um contexto espiritual, não dentro de um contexto religioso, social, étnico, nada disso. Cristo diz assim, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, ou seja, creia em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Olha, nós adoramos o que conhecemos. Cristo se coloca aqui como adorador também. Ó. Nós adoramos, até Cristo adorava o Pai. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, disse Cristo. A salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai, a tais pessoas, né? Procura a tais pessoas para que assim o adorem. Deus é espírito, ou seja, Deus é um ser espiritual, não é um ser carnal, e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que coisa linda, né? A resposta que Cristo dá aqui à mulher samaritana. Essa resposta, ela deve incomodar a muita gente que defende placa de igreja, não é? A minha igreja é melhor do que a tua, não. Ou então os pastores que ensinam errado, assim, dizendo assim, olha, se você não se batizar na minha igreja, você não vai para o céu, porque a minha igreja é verdadeira e a outra não é. Deus só aceita adoração se for na minha igreja. Se for aquele pastor falando, se for aquele povo ali orando. Tem muita gente pensando assim. E Cristo dá uma resposta poderosíssima a essa mulher. Eu me lembro, inclusive, quando eu leio esse texto, eu me lembro daquela apresentação em que o anjo do Senhor, como um soldado, um general de guerra, se apresenta a Josué. E Josué vê aquela figura em forma de um varão, de um homem, né? Como um guerreiro, preocupado, pergunta, você é um dos nossos? O Senhor é um dos nossos ou é um dos deles, do lado de lá?
Sabe o que é que esse anjo do Senhor, ouvindo da parte de Deus, diz? Nem do seu lado, nem do dele. Que coisa linda. Ora, aquele anjo foi enviado para auxiliar Josué naquela batalha. Ele estava do lado de Josué. E ele deixa bem claro que é nem de um lado nem de outro. Ele está em favor da raça humana. O fato dele vir ali julgar aquelas nações, né? Morrer, matar quem tinha que matar e salvar quem tinha que ser salvo. Isso mostra claramente que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui Cristo diz do mesmo jeito. Ô mulher, né? Ele diz bem claro aqui, ô mulher. E naquela conotação espiritual, né? Dando aqui, vendo a tipologia, é como se ele dissesse, igreja, igreja, creia em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem na sua igreja, na sua placa, nem na outra igreja que diz lá, nem aqui nem lá, nem em Jerusalém, onde está o templo, lá onde Deus pediu, onde Deus disse que ia colocar o seu nome lá, nem aqui nem lá, vocês adorarão o Pai. Olha só, dizendo bem claro quem deve ser adorado, o Pai. Cristo não diz aqui, e vocês adorarão a mim, ele não diz isso, adorarão o Pai. E nem por isso Cristo vai deixar de ser o Senhor, que deve ser louvado, reverenciado. Nem por causa disso. Ele diz assim, vós quem? Ele não diz vós samaritanos, vós aqui pode se aplicar a mulher como igreja, vós aqui pode se aplicar aos seres humanos, vós aqui tanto se aplica a judeu como a samaritanos, vós homens, adorais o que não conheceis. Nós quem? Jesus, judeus? Ou nós, aqueles que conhecem a Deus? Jesus Cristo, por exemplo, conhecia a Deus. Nós, ele e os discípulos, a quem ele se refere nós? Aos judeus ou a ele, né? Nós adoramos o que conhecemos? Aí ele diz, porque a salvação vem dos judeus. Que é essa salvação? Os judeus tinham a salvação nas mãos para oferecer ao mundo? Ou o Salvador, Jesus Cristo? A salvação vinha da etnia judaica, porque Jesus era um judeu. É isso que ele está dizendo aqui? A salvação ou o Salvador vem do meio dos judeus. Ou seja, não tenha preconceito quanto aos judeus. Judeus, não tenham preconceito em relação aos samaritanos. Nem aqui nem lá. Nem uma etnia nem outra. Cristo continua dizendo, nos ensinando a não termos preconceito contra evangélicos, contra católicos, contra espíritas, contra islamitas, contra judeus, contra quem quer que seja. O homem, todos os homens, não importa a sua religião, não importa a sua etnia, todos carecem do mesmo Deus, todos carecem do mesmo Salvador. E Cristo continua dizendo, olha mulher, vai chegar a hora, e eu digo para você que já chegou, a hora é agora. Agora, você está vendo o Messias na sua frente. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não é da boca para fora, não é carnal, como muita gente aí fica cantando nas igrejas apenas para exaltar a sua voz. Gente cobrando shows, 200 mil, 300 mil, 500 mil num show. Eles não adoram o dinheiro, não é o Pai. Adorarão porque é o Pai. Ninguém engana ele cantando uma música bonita com a voz linda. Só se adora a Deus em espírito, não é da boca para fora. Não é o som da voz, não é a coisa material que a mão toca ou que o ouvido alcança. Não, é em espírito, muitas vezes em silêncio. É em espírito que adora o Pai, porque o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito. Não é da boca para fora, não é com uma roupa bem alinhada, não é com um sapato italiano. Não é com riqueza, não é em templos luxuosos. Se adora a Deus em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito, Deus é um ser espiritual, não é um ser carnal. Não é os homens que se alegram com elogio, que nem sabe que o outro está elogiando, mas enganando, está bajulando para dar um rasteira nele depois. Deus é diferente. Deus é espírito. Ele sonda o espírito do homem. Ele sabe se a intenção é verdadeira. Ele sabe se a adoração é verdadeira. Deus é espírito. Por isso que é necessário que nós adoremos assim. Não conseguimos enganar a Deus com falsa adoração. Que coisa linda, né?
Imagine que as pessoas que dizem assim, não, você é um desigrejado. Deus não aceita a sua adoração porque você é um desigrejado. Não, se você não tiver uma igreja para ir, né? Cristo diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Se tiver uma família com 2, 3 pessoas reunidas, Deus está ali na adoração, não é? Mas hoje é muito difícil as pessoas acreditarem nisso porque o sistema religioso alienou a cabeça de muita gente e as pessoas se tornaram dependentes disso. Se elas não forem para uma igreja onde tem 100, 200, 1.000, 3.000 pessoas, elas não se sentem bem, porque elas acham que a coisa do homem, Deus está na coisa do homem, se tornaram dependentes dessa religiosidade, da coisa do homem, né, que não é espiritual, é carnal, e não entenderam isso, né? Muitas vezes homens de Deus adoraram o Senhor sozinho no deserto, e Deus deu poder a eles para que viessem do deserto cheios de poder. Gideão adorou a Deus sozinho no meio dos midianitas, adorou a Deus ali, e Deus lhe deu uma vitória incrível, poderosíssima, né? Oh, meus amados, se nós entendêssemos isso, nós não seríamos tão dependentes, né, dos homens, ou das suas instituições, das religiões, que muitas vezes escraviza as pessoas, muitas vezes faz mais mal do que o bem. Eu não podemos generalizar, dizer que ir para uma igreja faz mal, que pertencer a uma instituição religiosa faz mal. A gente não vai generalizar, não é isso, né? Mas quando as pessoas se tornam dependentes disso, colocando isso acima de Deus, colocando o Cristo em segundo plano, isso já virou um mal, é uma maldade. Deus não está nisso, a pessoa não está sendo edificada, a pessoa está sendo enganada, achando que vai para o céu, quando achando que vai ter o reino de Deus, não, em hipótese alguma, está sendo edificada para isso. Está sendo edificada para um sistema religioso e está no engano. Vamos continuar aqui, meus amados, vamos aqui para a última pergunta dessa lição, aqui a pergunta 12, que nos diz assim, como a mulher sem discernimento, coitada, ela não tinha discernimento ainda, né? Sem nenhum discernimento espiritual, continuou retrucando Jesus. Foi o que ela disse agora. João 4,25 diz assim, replicou a mulher, eu sei que vem o Messias. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Ela começa dizendo, eu sei. Lembra da lição passada que a gente estudou sobre Nicodemos? Quando Nicodemos disse para Jesus, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Lembra? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Todas as vezes que eu encontro alguém na Bíblia dizendo eu sei, não sabe de nada. Todas as vezes que o homem diz eu sei, falando de uma questão doutrinária, uma questão de uma forma dizendo assim, olha, eu tenho conhecimento disso, eu já sei, não precisa você me ensinar. Todas as vezes que alguém diz isso, ele não sabe. Ele precisa aprender, né? Veja que muitas vezes a gente tem que falar com certa humildade, com toda humildade, não com certa, com toda humildade. Olha, eu creio assim, mas eu estou disposto a, obviamente, aprender mais, ou até voltar atrás, ou até mudar a minha forma de crença, se a palavra de Deus me convencer disso. Então, o homem tem que ter esta humildade, esta disponibilidade, porque senão ele não é edificado. Ele torna-se um religioso, retrucador, questionador, quase que um anarquista, né, baseado na sua crença, não quer saber de nada, né? Mesmo que alguém esteja pregando uma verdade, a minha religião me trancou numa bolha, estou preso numa bolha, e nesta bolha estou impedido de ouvir o que os outros têm a dizer, porque a minha religião colocou no meu subconsciente, ela diz que ela tem a verdade, mas é uma verdade que teme a investigação. Qual é a verdade que teme a investigação? A verdade é a verdade, ela é absoluta. Ela não teme investigação nenhuma. Todas as investigações que vêm contra a verdade são lançadas por terra, porque a verdade, ela tem argumentos que se provam por si só.
Não é mesmo? Então essa mulher aqui, retrucadora, disse para Jesus, eu sei, que só quando o Messias vier, viu? Não queira você querer me convencer, não. Quando o Messias vier, então ele vai anunciar todas essas coisas. Eu não preciso que você esteja anunciando essas coisas. Quando o Messias vier, ele vai anunciar. Aquela pobre mulher que dizia que sabia, ela estava diante do Messias e não sabia que Jesus era o Cristo, que era o enviado de Deus. E por causa de toda a sua carga religiosa, de toda a sua dependência do costume e das tradições da sua igreja, da sua religião, estava sendo impedida de enxergar o Filho de Deus na sua frente, aquele que foi enviado para lhe salvar. E aqui eu vejo, o que Cristo tentou dizer para ela com toda a clareza: mulher, não se apegue a essas coisas dos costumes dos homens que disseram para você que quem está nesse Monte Gerizim, onde você está aqui, aqui nesse poço, aqui nesse Monte Gerizim, nesse poço aqui, onde está aqui a próxima cidade de Siquém, onde você mora, não deixe que os samaritanos, que passaram anos dizendo ao seu ouvido, nós somos melhores do que os judeus. Nós somos melhores do que os judeus porque aqui Jacó é o pai das 12 tribos. Lá em Jerusalém só tem uma tribo de Jerusalém. Judá é um filho de Jacó. Quem é maior? Jacó é maior do que Judá. Então nós aqui no Monte Gerizim somos maiores do que os de Jerusalém. Não deixe que esse tipo de discurso mexa com a sua cabeça. Por outro lado, ele também estava dizendo, mulher, nem aqui, nem... Não deixe que os judeus digam para você que a tradição deles dizia, nós somos o povo remanescente, a menina dos olhos de Deus, diziam os judeus, a menina dos olhos de Deus. Somos o povo escolhido, somos um povo especial aonde Deus, através de Davi, construiu o templo de Salomão aqui na nossa cidade. Nós somos a cidade santa, o solo sagrado aonde as nações, o povo de Deus vem. Em Jerusalém, a cidade que é mais citada na Bíblia, nós somos esse povo. Viviam dessa tradição. Viviam da tradição. Cristo vem e diz, olha, não vai ficar aqui nenhuma pedra sobre pedra. Pare de falar de igreja. Pare de falar de templos. Vocês são os templos. Deus quer habitar em vocês. Em qualquer lugar que vocês estiverem. Adorem a Deus em espírito, e Ele estará sendo adorado, e Ele estará com vocês. Deus é um Deus vivo, habita em templos vivos. E esta mulher parece que não queria, Ela não queria porque estava muito escravizada a isso. Era dependente de templos e de montes, não é? Que coisa terrível. Eu olho para esta mulher e não consigo parar de enxergar a igreja atual. Você encontra com um crente, com alguém que se diz cristão no meio da rua, e quando ele descobre que você é cristão, a primeira pergunta que ele faz é, qual é a igreja que você pertence? Olha só o nível de escravização, de alienação dos temas religiosos fazendo na cabeça dessas pessoas. Qual a importância? De onde eu frequento? A pergunta deveria ser feita, homens e mulheres espirituais perguntam, o que é que Cristo tem feito na sua vida? O que é que você tem aprendido com Cristo? Eles perguntam logo, qual é o teu ministério? Qual é a tua igreja? Como é o nome do teu pastor? Eles estão dando testemunho que são tão cegos, tão insensíveis, quanto esta mulher que está nesse estágio até agora, Até esse momento, essa mulher aqui está completamente cega, porque não consegue enxergar o Filho de Deus na sua frente. Aquele que está dizendo com todas as letras, não se apegue a Jerusalém, ao Monte Gerizim, não se apegue ao templo lá ou aqui, não se apegue às tradições. Deus é Espírito, adore a Deus com o Espírito. Você tem um Espírito de Deus dentro de você. A adoração parte daí. Que maravilha, Meus amados, que o Senhor possa nos convencer disso.
Porque quando nós somos convencidos dessa verdade, a gente passa a ser feliz, a gente sente uma liberdade inigualável, a gente não é mais dependente dos homens. Espiritualmente não. Eu ainda continuo dependendo das pessoas. Eu tenho um emprego, dependo do meu patrão, eu me acidentei aqui, cortei o dedo, alguém vai me dar o ombro para eu poder caminhar, fazer um curativo. Eu continuarei dependendo das pessoas. Eu preciso continuar ajudando as pessoas e sendo ajudado. Agora, depender para a salvação, para a adoração, para a compreensão da palavra de Deus, esse tipo de compreensão, esse tipo de dependência, tem limite? Tem limite. Deus usa homens para nos ensinar, mas isso tem limite. Eu não posso ser 100% dependente dos seres humanos. Cristo está ensinando isso a gente aqui. E nós precisamos, tomar posse dessa liberdade que Ele quer nos dar. Que Deus abençoe a todos e que todos sejam ensinados por Deus, através do nosso grande e precioso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.